Nós vamos compartilhar uma mensagem que o pastor compartilhou terça-feira. Nas terças-feiras nós estamos tendo reunião de vencedores, que até se você quiser ir, está convidado. A gente tem um tempinho de oração no prédio novo lá e depois a gente tem uma palavrinha rápida. Aí eu vou compartilhar a palavra que o pastor compartilhou terça-feira. Vai ser em Êxodo 28. Êxodo 28, é o segundo livro da Bíblia. Êxodo 28. Isso. Êxodo 28. Você tá mais fácil aí que você papum. Aqui não, aqui. Aqui é só olhar. Só olhar aí. Forte abraço. Achou aí? Achei. Eu vou lendo particularmente um versículo e vou explicando. Porque se eu for ler tudo de uma vez para depois explicar, fica mais difícil a compreensão. Então vou lendo alguns versículos aqui e vou explicando para ficar mais fácil. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Aqui está falando quando Deus instituiu para que o povo de Israel fizesse o tabernáculo, mas instituiu que tivesse sacerdotes. Hoje, na época que vivemos, os sacerdotes seriam os pastores, discipuladores, eu na qualidade de líder, seu pai representa o sacerdócio. Mas naquela época existia um sacerdote específico para cuidar do tabernáculo, para ser o intercessor do povo, para que quando Deus percebesse que o povo estava desagradando, falasse com aquele sacerdote. O que o pastor comentou terça-feira foi sobre vestes sacerdotais. E tem umas coisas muito interessantes aqui que Deus nos orienta. Nesse primeiro versículo que acabamos de ler, a gente percebe que Deus, ele não escolheu apenas Arão para sacerdote. Ele escolheu também os filhos dele para que exercessem o ministério sacerdotal. Qual é a primeira lição que nós aprendemos aqui? Que Deus quer que todos nós sejamos sacerdotes. Mas sacerdotes em que sentido? Sacerdote, na linguagem de hoje, representa nós intercedemos pelos outros. Todos nós somos sacerdotes, não apenas essas hierarquias que eu citei, mas todos nós temos essa responsabilidade de ser um sacerdote do Senhor. Por quê? Nós temos a responsabilidade de levar o Evangelho. E Deus, por hoje ter nos salvado, Ele coloca em nosso coração compaixão para aqueles que estão numa situação pior do que nós. Então nós temos a responsabilidade de interceder pelos outros. Por isso aqui essa incumbência de Cristo de sempre ter um sacerdote. Vem um, levanta outro, levanta outro, levanta outro, ou seja, nunca para de ter sacerdotes. Então, ou seja, o desejo de Deus é que todos nós sejamos sacerdotes, todos nós temos essa incumbência de interceder para as pessoas, de chorar para as pessoas, de nos preocuparmos. O versículo 2 aqui. E farás vestes santas a Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Aqui a questão de vestes não é simplesmente a roupa que nós usamos. Naquela época existia uma roupa específica que eles usavam, não era qualquer roupa. Era como que fosse parecido um vestido, uma bata, mais ou menos. Tinham vários ornamentos nessa bata para identificar que ele era um sacerdote e cada peça dessa bata tinha um significado. Mas as vestes hoje, que representa para nós, é justamente nós sermos puros. Se você pegar a Bíblia inteira, principalmente em Apocalipse, você vai falar muito sobre vestes. Sobre o que ele falou? Se você pegar a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, principalmente o livro de Apocalipse, você vai perceber que fala muito sobre vestes. Vestes. Roupas, vestir, vestes. E principalmente vai falar sobre vestes manchadas. O que representaria as vestes manchadas? Representaria como nós estamos perante Deus.
se estamos com o coração puro, se nós estamos puros diante de Deus. Não que a gente vai estar livre de pecar, mas a gente procurar sempre ter o temor de Deus e pedir perdão quando caímos. O sangue na veste representaria o pecado. Você não está puro, você não está preparado, então você tem que estar sempre com vestes puras e santas, ou seja, o seu coração puro, você como templo do Espírito Santo, a sua veste espiritual estar pura, para que você possa passar aos outros e ser um exemplo aos outros. Terceiro aqui, falarás também a todos que são sábios de coração, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Terceiro aqui, nós temos que ter sabedoria. Nós temos que ter no nosso coração palavras sábias. Salomão é um exemplo disso. Ele, quando começou a reinar, depois que Davi, seu pai, morreu e o colocou como rei de Israel, ele poderia pedir a Deus qualquer coisa na vida, mas ele resolveu pedir sabedoria e se tornou um dos homens mais sábios da Bíblia, abaixo de Jesus. Então nós temos que todos os dias pedir sabedoria a Deus, mas principalmente que coloque palavras sábias no nosso coração, para que nós possamos falar com sabedoria, para que quando nós formos aconselhar alguém, para que quando nós formos conversar com alguém, nós possamos conversar com sabedoria. O quarto aqui, estas pois são as vestes que farão um peitoral, e um éfode, e um manto, e uma túnica bordada, e uma mitra, e um cinto. Farão, pois, vestes santas a Arão, teu irmão, e seus filhos, para que me administrem o ofício sacerdotal. Aqui, basicamente, tem várias exigências aqui. Tem até alguns versículos que eu vou pular. Mas o pastor estava falando uma coisa interessante, explicando um pouquinho sobre cada ornamento das vestes. E tem um versículo aqui que relata, é um versículo 9, e tomarás 2 pedras sardônicas e lavarás nela os nomes dos filhos de Israel, 6 nomes numa pedra e outros 6 nomes noutra pedra, segundo as suas gerações. Existiam 12 tribos naquela época e o sacerdote tinha que andar com 2 pedras com 6 nomes de cada lado, totalizando 12. Aí o pastor explicando que, por que isto? Nós temos que carregar nos nossos ombros, nós temos que ter essa responsabilidade de carregar nos nossos ombros as pessoas. Carregar em que sentido? Nós temos a responsabilidade de orar pelas pessoas, de interceder pelas pessoas, de pagar o preço pelas pessoas. Então nós temos que sentir, carregar a responsabilidade daquelas pessoas por quem nós estamos orando. Por exemplo, na sua família, quantas pessoas você não deseja que sejam salvas? Não estou me relatando só a sua família aqui de Ferraz, sua família que seja lá na Bahia ou em qualquer outro estado. Quantas pessoas você não está orando para Deus converter? Então você tem que ter no seu coração, você tem que aceitar carregar esse peso de que todos os dias você tem que orar, você tem que interceder, se possível falar de Jesus, dar testemunho para essas pessoas, para que você possa trazer essas pessoas para junto de Cristo. Mas tem uma coisa interessante que foi falado, que é onde eu quero chegar, é que você tem que ter prazer em falar a palavra. Você tem que ter o prazer em exercer o sacerdócio. Você tem que ter o prazer de estar junto com as pessoas. Como nós temos aqui a visão celular, nós não devemos estar aqui todos os sábados ou em algum outro dia especial por estar. Nós não temos que estar na casa do Senhor simplesmente por estar. Nós temos que fazer isso por prazer. Tudo bem que tem sábados que a gente fica numa preguiça tremenda de vir. Às vezes cai uma chuva, às vezes uma visita inesperada. Por exemplo, eu vim para cá agora e meus primos estão lá em casa. Não tive como estar com eles agora, mas fiz o sacrifício de estar aqui por amor a Deus e pelo compromisso que eu tenho aqui.
mas nós temos que ter o prazer de levar a palavra, nós temos que ter o prazer de falar para as pessoas, não apenas na cela, como Jesus nos deixou o mandamento de ir por todo mundo e pregar o Evangelho, nós temos que ter o prazer de falar dessa palavra, porque nós só falamos sobre aquilo que acreditamos. Eu não falaria sobre a palavra de Deus se eu não acreditasse em Jesus. Eu falo porque eu acredito que Jesus morreu na cruz, que Ele veio para nos salvar e hoje estamos aqui. Então o que nós temos que ter é exatamente o prazer de falar da palavra. Nós temos que ter o prazer de falar de Jesus. Porque a gente tendo o prazer, automaticamente as pessoas vão ver em nós o prazer por Jesus e vão querer caminhar conosco. Tem uns últimos versículos aqui. Esse já é no capítulo 29, que o pastor leu, que é do 43 ao 46. Achou? E ali virei aos filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados. E santificaria a tenda da congregação e o altar, também santificaria Arão e seus filhos para que me administre o sacerdócio. E ali porei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirei da terra do Egito para habitares no meio deles, e eu os serei o Senhor, seu Deus. Quando você tem prazer na palavra, quando você tem o prazer de estar na presença do Senhor Jesus, automaticamente a glória dele vai se manifestar. Quando você dá liberdade para o Espírito Santo de se manifestar, automaticamente a glória de Deus se manifesta. Deus ele vai se sentir na liberdade de falar, de fazer, de manifestar e fazer o querer dele. Por isso que nós temos que ter esse prazer de falar da palavra dele, mas acima de tudo, aceitar esta responsabilidade de sermos sacerdotes. O pastor Henrique falou sobre isso uma vez, quer dizer, várias vezes, e esses dias o Espírito Santo me fez lembrar disso. Que ele falou uma frase que é o seguinte: onde a igreja do Senhor está, ou onde a célula está, ela tem que fazer a diferença. Eu fiquei pensando nisso, igreja, célula, igreja, célula, igreja, célula. E eu pensei muito no ambiente, 4 paredes. Mas aí depois eu me lembrei que a igreja somos nós. Isso aqui é só um espaço físico que simbolicamente se transforma numa célula todos os sábados. Mas a igreja do Senhor somos nós. E nós somos uma igreja móvel, um tabernáculo móvel. E nós, durante a semana, estamos em vários lugares diferentes. Seja em casa, seja no curso, no trabalho, às vezes no centro de Ferraz fazendo compras, ou resolvendo outras coisas, ou para São Paulo, ou para o Alto Tietê, ou às vezes vai tirar umas férias em outro lugar, ou vai fazer um passeio. Nós praticamente vamos a vários lugares. Então, aonde nós passamos, nós, igreja, nós temos que fazer a diferença. Então, nós temos que fazer a diferença, porque fazendo a diferença, automaticamente a glória de Deus vai vir. E a glória de Deus vindo sobre nós, automaticamente as pessoas virão e vão querer conhecer mais sobre esse Jesus maravilhoso que nós temos. Então, que isso fique no nosso coração, que nós possamos ter amor pela palavra, que nós possamos aceitar esse desafio de ser um sacerdote. Não é fácil, porque o preço que a gente paga é muito grande. Mas se nós colocarmos Deus em primeiro lugar, automaticamente nós vamos logo ter um batalhão de pessoas ao nosso lado servindo a Jesus. Que Deus fale mais